Sabe aquele comando que a gente usa no dia a dia para ver se tem internet? O ping? Pois é, hoje vamos descobrir que ele é muito, mas muito mais do que um simples teste. Pode até parecer uma pergunta simples, mas a resposta pode surpreender. Por trás daquele simples teste de tá online ou não tá, existe um universo inteiro de diagnóstico, de história e até uns truques meio de detetive, sabe? Então, bora mergulhar nisso. E para começar, vamos voltar lá para a origem de tudo. De onde será que veio esse nome tão peculiar? Ping. É exatamente isso. A história é ótima. Pensa só, lá em 1983, um programador chamado Mike Moose estava quebrando a cabeça com um problema de rede que, estava deixando ele maluco. Aí, inspirado naquele som que um sonar de submarino faz para detectar objetos, ele criou uma ferramentazinha para mandar um eco pela rede e ficar esperando a resposta. O nome, claro, pegou na hora. Por baixo dos panos, o ping roda em cima de um protocolo chamado ICMP. E o curioso é que, como a própria documentação dele define, o ICMP não tenta fazer a internet ser a prova de falhas. Pensa nele mais como um mensageiro. Ele não garante a entrega, mas se algo der errado no caminho, ele volta para avisar, para dar um feedback sobre o problema. Agora sim, vamos para a parte mais investigativa. Uma das informações mais ricas que um ping pode trazer está meio escondida num campo chamado TTL. Pensa no TTL, que significa Time to Live ou tempo de vida, como uma contagem regressiva. Um pacote de dados sai com um número inicial e a cada salto que ele dá, a cada roteador que ele atravessa na rede, esse número diminui em 1. Se o número chegar a 0, o pacote é descartado. É um jeito inteligente de evitar que pacotes perdidos fiquem circulando pela internet para sempre. E é aqui que a coisa fica interessante. O valor inicial dessa contagem regressiva geralmente é um padrão definido pelo sistema operacional do servidor. E isso nos dá uma pista valiosíssima. Olha só esses padrões comuns. Um sistema Linux geralmente começa a contagem em 64. O Windows, normalmente, em 128. E sistemas Unix mais antigos podiam usar 255. Então, se a gente recebe uma resposta de um ping com TTL de, digamos, 118, a gente pode deduzir, provavelmente começou com 128 e passou por 10 roteadores até chegar aqui. É uma boa aposta que seja um servidor Windows. Mas um ponto de atenção muito importante. Isso é uma pista, não é uma prova definitiva, tá? Por quê? Porque o administrador de sistema pode simplesmente ir lá nas configurações e mudar esse valor padrão. Então é uma ótima técnica de reconhecimento, mas não dá para bater o martelo só com base nisso. O conceito do ping é tão simples e útil que, claro, inspirou a criação de ferramentas bem mais poderosas, feitas para quem precisa de mais velocidade e mais capacidade na hora de testar a rede. O FIMB, por exemplo, é como se fosse o ping com anabolizantes. Em vez de testar um computador de cada vez, ele consegue disparar testes para centenas ou até milhares de máquinas de uma vez só a partir de uma lista. Para quem precisa automatizar o monitoramento de redes grandes, isso é uma mão na roda. Indo um passo além, a gente encontra o Flow Ping. Essa que já é uma ferramenta de outro nível. Ela não quer só saber se o servidor está respondendo. O objetivo dela é fazer teste de estresse, é realmente empurrar a rede até o limite para ver onde é que ela arrebenta. E olha só as capacidades dele. Ele consegue gerar fluxos de tráfego que vão aumentando ou diminuindo aos poucos para achar o ponto exato do congestionamento. E um detalhe crucial, ele usa o protocolo UDP em vez do ICMP do ping normal. Na prática, isso quer dizer que ele muitas vezes consegue passar por firewalls que bloqueiam um ping padrão. Bem engenhoso. Mas o ICMP nem sempre foi usado para o bem. Vamos falar agora do lado sombrio dele e de uma das vulnerabilidades mais famosas da história da internet. Nos primeiros anos da internet, uma falha em como os sistemas lidavam com os pacotes ICMP deu origem a um ataque com um nome bem dramático, o ping da morte. A mecânica por trás era diabolicamente simples. O protocolo da internet tem um tamanho máximo de pacote. O ataque enviava vários pedacinhos de um pacote que, quando o computador da vítima tentava juntar tudo, o resultado final era um pacote gigante, maior que o limite permitido. Isso causava um estouro na memória e, puf, o sistema todo travava. Felizmente, essa é uma história do passado. Praticamente todos os sistemas operacionais modernos feitos ali depois de 1998 são imunes a esse ataque específico. A correção foi simples, passar a verificar o tamanho total do pacote antes de tentar montar, garantindo que ele não passaria do limite. Problema resolvido. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito comum hoje em dia. Se o ping da morte já era, por que tantos pings que a gente tenta fazer para servidores na internet simplesmente falham? A resposta está na mudança de mentalidade sobre segurança.
O que antes era visto como um problema de conexão, hoje muitas vezes é uma decisão de segurança. É algo feito de propósito. A razão mais comum é o firewall. Muitos administradores de rede configuram seus firewalls para simplesmente bloquear as respostas de ping que vêm da internet. A ideia é impedir que alguém mal intencionado use o ping para mapear a rede e descobrir quais máquinas estão ativas. É uma prática de segurança comum, mas que gera muito debate, porque também atrapalha o diagnóstico legítimo de problemas. E esse bloqueio total de ICMP fica ainda mais problemático com o IPv6. Diferente do IPv4, o IPv6 depende muito do ICMP para operações básicas, como um aparelho descobrir quais outros dispositivos estão na mesma rede local. Bloquear tudo em um ambiente IPv6 pode simplesmente quebrar a comunicação. Então, no fim das contas, qual é a grande lição? O ping é muito mais que um comando. Ele é a manifestação de um conceito fundamental para diagnóstico de redes, o princípio de enviar uma sonda, um eco e analisar a resposta, ou a falta dela, para entender o que está acontecendo nas profundezas da infraestrutura digital. Desde a inspiração no som de um sonar, passando por truques de detetive para identificar sistemas operacionais, até testes de estresse, a jornada do ping nos mostra como ferramentas simples podem ter uma profundidade inesperada. E fica a pergunta: qual será o próximo avanço, a próxima ferramenta que vai redefinir a nossa compreensão das redes? Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.